Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer e educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina. Trazendo aqui para a nossa roda de conversa, sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. Você que nos acompanha, sabe que a gente está seguindo os roteiros do ERJ, e nesse semestre iniciamos o tomo 2, agora estamos no módulo 10, que trata da lei de adoração, roteiro 2, que trata da prece, importância, eficácia e ação. Hoje, 3 guerreiros, nosso amigo Reinaldo não vai estar conosco, mas vamos dar continuidade aqui. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Isabela Martins. Olá, pessoal, sempre um prazer estar aqui colaborando e conversando com os amigos, né, falando sobre essa doutrina tão maravilhosa. Meu querido Raimundo Souza. Olá, é bom também estarmos aqui reunidos para falar dessa doutrina consoladora e aprendermos um pouquinho mais com os nossos irmãos internautas. E, logicamente, com vocês, agradecendo os quase 8 mil inscritos ao canal que confia no nosso trabalho. Você que não está com o sininho marcado, marque para você ser avisado toda vez que a gente estiver postando vídeo, que são postados semanalmente no canal, não só do nosso programa, mas também de outros que a gente produz, de estudos dos livros da base da doutrina. Então, nos acompanhe, compartilhe, assista quantas vezes você achar necessário e nos ajude a amplificar essa mensagem de aprendizado e de consolo. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 11 do livro Sinal Verde. Mensagem ditada por André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Comércio e intercâmbio. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente, carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provas que, indubitavelmente, os constrange nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. A afabilidade é caridade no trato pessoal. Após sempre as mensagens oportunas do momento de reflexão, onde a gente dá aquela acalmada no coração, vamos e nos prepara para a roda de conversa, vamos dar início. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos. Módulo 10, Lei de Adoração, roteiro 2, que trata da prece. A gente vai ver importância, eficácia e ação. Interessante que a gente sempre fala de prece, mas será que a gente sabe o porquê dela? Será que a gente entende como é que ela se dá? Será que a gente, de fato, confia nessa ferramenta? É o tema que a gente vai estar trabalhando hoje. E aí, vou começar contigo, Raimundo. Não, começa com a Isabela hoje.
Ora, mas rapaz, eu não, vou começar contigo. Vou apontar hoje, porque todo mundo fica te esperando, então já começa logo contigo. O que é prece, meu amigo? É, a prece. A prece na doutrina espírita, ela é um ato de comunicação entre o ser humano e Deus. Ou seja, entre o homem e a divindade. É uma forma de elevar, né, o pensamento e estabelecer uma conexão espiritual por meio das palavras e do sentimento. A prece é uma prática presente nas diversas religiões e filosofias, mas a doutrina espírita possui características particulares. A prece é uma forma de comunicação direta com os espíritos superiores, os bons espíritos, que são intermediários entre Deus e os seres humanos, e também, ao rezarmos, dirigimos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, expressando nossas necessidades, agradecimentos, súplicas, pedidos de auxílio e perdão. A prece é um momento de profunda intimidade e diálogo com o Criador, onde podemos expor nossas angústias e buscar orientação para as nossas vidas. Bem poético, né? E aí, Bela? Eu gosto de uma ideia resumida sobre a prece, que contida, né, nas obras básicas, que fala que a prece ela é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que ele se dirige. Porque, de fato, a prece é como se fosse uma ideia de uma invocação, né, onde você coloca ali em pensamentos, desejos, vontades, conexão, aquilo que você quer solicitar, agradecer. Então, nesse momento da prece, é o momento em que você faz realmente essa conexão com o alto, que pode ser com Deus, pode ser com outros espíritos que você queira, ou então, às vezes, até uma prece por uma outra pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, mas ela acaba sendo um elo de ligação entre nós e outros seres, outros espíritos, né? Ela nos coloca em comunhão, nos aproxima de Deus, porque ela é um diálogo, um intermeio, é algo que a gente usa para fazer essa relação, né? Aproximar essa relação, tornar ela mais sólida. Porque se a gente parar para pensar, por mais que a gente fale que nós temos muitas formas de orar, e a gente vai falar ainda sobre isso, mas a prece acaba sendo aquele momento em que você realmente se sente próximo a Deus, que você realmente entende que está conversando com Ele, por exemplo, ou com outro espírito de luz superior que você queira. Em outros momentos da sua vida, você não consegue perceber essa conexão tão forte, por mais que ela esteja acontecendo a todo momento. Mas a prece acaba sendo a consolidação disso, né, através de pensamentos, palavras ou ações. Eu gosto muito de uma definição de Emmanuel, que agora eu não vou me lembrar onde eu li, mas eu tenho bem certeza que é dele, onde ele disse que a prece é o meio que nos liga imediatamente às esferas do alto, né? Então, como você falou, a espírito, a Deus, né? Então, assim, é um meio que nos liga imediatamente. Gente, não é daqui a pouco, não é conforme você vai orando, não, é imediatamente. Então, é aquela coisa que a gente, como a gente no início falou da final, né? É aquela ferramenta que muitas das vezes negligenciamos, até mesmo nós espíritas, em momentos de agonia, de aperreio, está tão ali envolvido no olho do furacão das confusões e se esquece da prece, ou então não faz e tal, ou não tem aquela convicção, e aí a importância da gente estar conversando sobre isso, porque ela é o meio que nos liga imediatamente às esferas do alto. Então, a hora assim, é o telefone, telefonezinho, né, Raimundo? Pá, pronto, já ligou. Né? Não precisa nem falar, basta levar o pensamento. Pois é. Aí, Bela, falou em orar, prece, Raimundo falou rezar. E aí, são a mesma coisa ou tem diferença? Orar, rezar, prece. Não, não tem, porque todas têm o mesmo intuito, que é fazer essa conexão.
talvez as pessoas, tipo assim, ó, por exemplo, eu acho que no comum, no habitual, as pessoas, por exemplo, entendem que rezar parece dizer um conjunto de palavras já pré-estabelecidas. Tipo assim, quando você fala assim, vamos rezar um terço, por exemplo, né? Os católicos fazem isso. Então, são preces já pré-determinadas, que já têm uma forma de se falar, um texto pronto e etc e tal. Então, as pessoas geralmente entendem essa ideia do rezar com isso, né? Assim, é um conjunto ali, um ritual que você vai fazer com palavras já pré-definidas. E eu entendo que as pessoas também, no senso comum, já tragam a ideia vamos orar aqui, como palavras mais colocadas ao acaso, né? Assim, o que vem do coração. Mas, na verdade, nem sempre, porque, por exemplo, quando a gente vai se referir ao Pai Nosso, a gente, vamos fazer agora a oração do Pai Nosso, a prece do Pai Nosso. Então, acaba que tudo está no mesmo bojo. Tudo visa uma conexão com Deus. Não importa se aquelas palavras já estão pré-definidas, não importa se aquelas palavras vão sair espontaneamente, né, naquele momento, mas a ideia e a função é a mesma, por isso não há distinção. Mas, às vezes, no uso cotidiano, talvez haja essa diferença, mas isso também acaba variando muito de religião para religião, porque mesmo na doutrina espírita, que a gente tem ali no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um conjunto de preces, que é intitulada como preces, mas ainda assim elas são pouco utilizadas. O espírita geralmente utiliza-se das preces, digamos assim, mais espontâneas, das orações mais faladas com o coração, sentidas naquele momento e tudo, ao invés das preces prontas, né? Mas não há distinção. O que vale é a intenção, né? Assim, tem a intenção boa, se ligou com Deus, ou com a espiritualidade, com quem quer que seja que ele está fazendo a prece, que ele está fazendo a prece. Lá na frente a gente vai ver que tanto faz você dizer que é a Deus, como dizer que é a fulano, que é o Beltrano, né? Mas o Deus é o todo, né? Então, é uma ligação com o divino e tanto faz ser da forma rezada como da forma orada, né? Aí, tanto faz, é importante a intenção de quem está fazendo a prece. Então, em resumo, são só palavras. O fato é tudo, vamos dizer assim, tem a mesma finalidade, vai no mesmo canal, então são só palavras. Qual é o objetivo da prece? Por que essa prece é importante, gente? Como a gente já havia falado aí lá, logo quando se falou, a gente se refere à prece, né? A importância dela, porque nesse momento a gente se despoja de todo aquele egoísmo, de toda a situação complicada que a gente vive, esse nosso dia a dia, e a gente se liga a uma espiritualidade, a gente se liga a Deus, né? Eu acho assim que é um grau de importância que é aquele momento, como Isabela colocou, aquele momento que você realmente tem o contato, né? O contato com o que é divino, com o que há de mais puro. E ali você vai conversar, você vai contar a sua historinha, você vai fazer os seus pedidos de acordo com o que você está necessitando, mas tem que lembrar também que a gente precisa ter merecimento, né? Para poder obter esse auxílio, certo? E essa prece é muito importante, porque é a maneira como a gente tem, muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, sempre, para realizar aquilo que a gente está necessitando. Eu acho que a importância da prece, ela está justamente no auxílio que a espiritualidade consegue nos proporcionar através desse pedido, né, que a gente muitas vezes realiza através das nossas orações. Porque um dia, eu lembro de já ter tido essa conversa, esse pensamento, na verdade, tive já em momentos de estudo presencial e tal, esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão, que é mais ou menos assim, talvez quem esteja nos assistindo também pense. Poxa, Deus sabe de todas as coisas. Por que é tão importante eu fazer a prece se ele sabe o que eu preciso, se ele sabe o que eu mereço, e para que eu preciso orar, então? Bom, a gente precisa orar porque a gente precisa nos conectar primeiro, né? Como a própria Andréa colocou na frase do Emmanuel, é uma conexão imediata.
Então, ao longo do nosso dia, por mais que nós saibamos, né, que a gente está mergulhado nesse fluido cósmico que é Deus e etc e tal, mas a gente precisa sempre estar buscando nos aproximar, porque às vezes a gente se distancia, Deus nunca se distancia de nós, mas nós nos distanciamos dele em muitos momentos, né? E aí, quando a gente faz uma prece, a importância está justamente nesse auxílio que vem do alto, em nosso socorro. Então, por que que eu preciso orar mesmo que ele saiba? Porque é nesse momento da prece que eu me coloco numa posição de humildade, que é uma posição que nós, enquanto espíritos inferiores, pouco nos colocamos. Tanto que a doutrina espírita traz para a gente que o orgulho e o egoísmo são as coisas mais difíceis de nós extirparmos. E conseguir adquirir a humildade, talvez seja das conquistas morais das mais difíceis de nós alcançarmos. Aquela ali que está num topo, se a gente pudesse colocar, né, essas qualidades numa escala, ela estaria ali num topo bem, bem alto mesmo. E quando a gente ora, nós nos colocamos nessa posição de humildade. Tanto que para algumas religiões, não para a doutrina espírita, mas para muitas religiões, quando você ora, você se prostra, por exemplo, de joelhos. No entendimento de que aquela posição vai te colocar numa posição de que, olha, eu estou necessitado, eu estou aqui pedindo, eu estou me rebaixando. Nós, na doutrina espírita, entendemos que não precisa, isso precisa ser no coração. Eu não preciso de fazer uma demonstração, né, visual disso, mas eu preciso que o meu coração esteja realmente puro, que aquele desejo seja sincero, que aquela humildade realmente esteja, que eu realmente esteja me colocando naquela posição mentalmente, emocionalmente, né? Não necessariamente físico, mas há quem pense que o físico também é necessário, e nenhum problema. Se isso faz com que você se coloque nessa posição e te faça uma conexão de humildade maior, então faça, né? Assim, é o respeito ao entendimento de cada um. Mas o principal objetivo, né, a principal importância, digamos assim, da prece é essa, de nós podermos nos conectar falando das nossas necessidades e dessa forma podermos ser auxiliados pela espiritualidade e pelos espíritos dos quais ali nós estamos buscando essa conexão. E aí, Bela, começar por ti, já que Raimundo está tão revolto. Qual o mecanismo de ação da prece? Eu sou a pessoa desse grupo pior para as perguntas que eu preciso. Gente, será que as pessoas querem saber exatamente como está lá? Eu não sei, né, assim, dizer esse tipo de palavras, mas falando do meu conhecimento de doutrina espírita sobre esse mecanismo, ele acontece através dessa sintonia espiritual, que a gente já colocou aqui no começo. E aí, no momento em que a gente se coloca esse desejo, essa vontade, ou faz esse agradecimento, nós criamos conexões. É um pouquinho, talvez, complexo entender para quem não é espírita, ainda não estudou tudo sobre doutrina, mas assim, existe uma coisa chamada fluido cósmico universal, no qual nós estamos mergulhados. Então, eu gosto de imaginar algo como, por exemplo, um aquário, o universo sendo um aquário infinito, né? Porque não tem limite. Então, nesse aquário infinito, todos nós estamos mergulhados. Então, de alguma forma, estamos conectados, porque todos estamos mergulhados naquela mesma água. Então, no momento em que eu faço uma prece, que eu invoco um pensamento para alguém, não importa que tipo de pensamento seja esse, mas já que estamos falando de prece, vamos dar esse exemplo, eu faço essas conexões, é como se eu emanasse um fecho, por exemplo, de luz, quando eu busco me conectar com Deus, e esse fecho está mergulhado nesse fluido cósmico, e ele atinge a pessoa com a qual eu busco me conectar, com a qual eu estou ali conversando. E dessa forma, esse mecanismo, ele se expande. Tem uma obra, que é o segundo livro psicografado por Chico Xavier, que chama Cartas de uma Morta. Esse livro é ditado, no caso, pela mãe do Chico,
E ela vai contando experiências que ela vivenciou no plano espiritual após o seu desencarne, e compartilha com ele de muitas coisas que ela viveu. E tem um capítulo que vai falar sobre a prece. E esse capítulo é muito bonito e talvez exemplifique na prática um pouco isso, como é que isso acontece. Nessa obra, ela vai relatar nesse capítulo que ela foi levada por seu mentor espiritual, a um determinado local no plano espiritual, aonde ali os trabalhadores recebem as preces das pessoas que estão encarnadas. E ela fala que no momento que as pessoas fazem a prece, é como se um feixe de luz saísse, por exemplo, daquele lar onde ela está orando, daquele local, e buscasse ali aquele contato com a espiritualidade superior. Ela fala sobre o tamanho das preces, né? Ela fala assim, olha, tem gente que a prece não passa do telhado. E tem pessoas que a prece realmente ultrapassa os limites. E quando ela está nessa sala, que é como se fosse um centro de comando, onde as preces chegam e são analisadas e serão remetidas a quem for devido, ela fala que no momento em que ela está lá, existem alguns feixes de luz que ultrapassam essa sala. E ela fica sem entender o que são aqueles feixes. Então, o mentor espiritual explica para ela, olha, existem preces que são tão grandiosas, que elas vêm emanadas de uma energia tão poderosa, e ele cita, inclusive, o caso, muitas vezes, das preces das crianças, né? É uma prece tão pura, tão sincera, e com uma conexão tão grande com Deus, que ela ultrapassa essa esfera e se conecta diretamente com o nosso Criador. Então, a gente vai percebendo que o que precisamos ter, de fato, é essa pureza de coração que as crianças têm. E aí, nesse momento em que a gente faz essa prece, ela chega ao remetente, ou através da espiritualidade, ela chegará ao remetente, ou a depender da nossa conexão, da nossa moral, né, da nossa possibilidade de conexão com o mundo superior e da nossa sinceridade no momento de dizer aquelas palavras, elas podem ir para esferas muito superiores e realmente serem uma prece que se conecta diretamente com Deus. Então, o mecanismo, não sei se falei exatamente o que a doutrina espírita explica, mas, assim, imaginando tudo que a doutrina espírita traz e os exemplos, é mais ou menos isso que acontece. A prece, né, como disse, no falar da doutrina espírita, ela diz que a prece é uma invocação, né, um apelo, uma súplica, pedido de proteção, né, e ao fazer a prece, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar, como a Isabela colocou ainda agora, a pessoa de joelho, né, tal. Podemos orar por nós mesmos, pelas outras pessoas, pelos vivos, ou pelos mortos também, né? As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades de Deus. Aquele departamento, né, que a Isabela colocou, né? E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus, fluido cósmico universal, né? Como a Isabela colocou também. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus, né? Isso aqui é muito importante. Quer dizer, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente elevar os nossos pensamentos é levar com bons pensamentos, porque nós estamos falando com Deus, né? Mesmo que a gente dirija São Fulano de Tal, Santa Andréia, né? São Reinaldo, que está aí, né? Aí, mas é Deus, né? Vai para Deus, aqui é só um intermediário, é só aquela como Isabela colocou, a ligação, né? A ligação que se precisa para falar com fulano de tal, usa esse intermediário para chegar a Deus, porque quem nos orienta, quem nos dá essa energia, que nos criou, né?
e quem está permanentemente conosco é Deus. Então, o veículo, o mecanismo que ela se dá é justamente pelo pensamento que a gente se liga, e aí daí da advertência de Jesus, vigiai, né? Vigiai o quê? Justamente os pensamentos. E aí a oração para poder a gente se ligar aos espíritos, bons espíritos, para nos auxiliar se a gente estiver necessitado, para compartilhar das nossas alegrias se a gente estiver agradecendo. E se a gente estiver glorificando a Deus, a gente também compartilhar desse momento de glorificação ao Criador, né? E aí, meus queridos, agora eu vou deixar aí os dois resolver quem vai me responder, né? A gente viu, então, né, como eu falei, que a gente, e Raimundo também disse, na prece a gente pode pedir, a gente pode agradecer e a gente pode estar glorificando a Deus. Mas como é que a gente pode explicar para os nossos amigos a questão dessa prece ela ser de fato eficiente e eficaz? Como é que a gente pode demonstrar isso? Olha, a ação da prece, né, ela pode ser percebida, né, pelos resultados obtidos na vida daqueles que a praticam, né, com sinceridade e fé, certo? Mesmo antes, quando a gente estava começando o programa, a gente estava falando sobre essa fé, né, de uma pessoa que estava em estado mais grave, né, nós, ao saber da situação, pegamos o nome dessa pessoa e em oração pedimos por ela. Quer dizer, então várias pessoas com o mesmo propósito, né? E hoje a gente já tem a notícia de que tudo melhorou. Quer dizer, isso é uma comprovação, né? Isso é uma comprovação da ação dessa fé, certo? Então ela pode ser percebida assim, né? Mas a pessoa tem que saber, né? Tem que praticar, tem que observar, tem que entender os acontecimentos, tem que conhecer, né? Então, muitos relatos, né, de experiências de cura e de transformação pessoal, né, orientação em momentos difíceis, são percebíveis. A gente consegue conversando com outras pessoas, né, detectar esses acontecimentos. Mas tem uma coisa importante que é no capítulo 6, né, no capítulo 6, a oração, no livro de Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, né, encontramos o seguinte relato, olha só. Ainda agora, Isabela falou de feixes de luz, né? Aqui está dizendo assim, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que a cultiva na oração, como o devido equilíbrio de sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energia da divindade. Né? Então, no entanto, né, é importante ressaltar que a eficácia da prece não está ligada apenas à vontade dos espíritos, mas também à responsabilidade e ao compromisso individual de quem a pratica. A prece, gente, não é uma forma de buscar soluções mágicas ou transferir responsabilidades, mas sim de envolver-se ativamente em processo de evolução pessoal e espiritual, né? Porque a gente só percebe quando a gente consegue estar ali na prática, que tem a fé verdadeira, e senão a gente nem percebe que a divindade está nos ajudando. Eu acho que é difícil para uma pessoa que não tem essa fé ou não tem uma crença conseguir compreender a eficácia, né, da fé ou da prece, mesmo que a gente explique. Mas eu acho que ainda assim, se nós pedirmos para que essa pessoa consiga visualizar pessoas que estão sempre em estado de prece,
o que é que ela transmite para aquela pessoa, né? Quando ela realmente percebe pessoas conectadas, não uma prece puramente mecânica, mas quando é algo sentido. E comparar com outras pessoas que estão nos afazeres, no automático da vida, você percebe que existe uma diferença ali de atmosfera entre aquela pessoa que faz uma prece, como o ambiente fica depois que você realiza uma prece, e atirar como exemplos mesmo, né? O Raimundo falou sobre essa situação que nós conversávamos no início, e de fato, eu até falava com a Andréa na semana passada sobre isso, em que eu disse assim, olha, uma pessoa da minha família estava passando por uma situação muito difícil, ficou em coma muitos dias, estava assim, entre a vida e a morte, né, por muitos momentos. E eu falei assim, tem tanta gente orando, eu recebi ao longo desses mais de 40 dias que ela passou num estado muito, muito grave, pessoas que eu nem imaginei que tivessem essa conexão de grupos relacionados a esporte, a outras coisas que não tem nada a ver com questões religiosas. E todas essas pessoas falavam, olha, antes da gente começar a competição tal, fizemos uma prece por ela. Antes da gente voar, fizemos uma prece por ela. Antes da gente começar as partidas, fizemos uma prece por ela. E eu falei assim, são pessoas e grupos tão mesclados, orando em prol de um mesmo objetivo, que era a recuperação dela, que acontecesse o que fosse melhor. Recebi pessoas dizendo que em grupos X de WhatsApp, todo dia, às 18 horas, oravam por ela. Então, eu falei assim, André, a espiritualidade está sendo aborrecida, entre aspas, né? Aborrecida no bom sentido, ou melhor dizendo, está sendo demandada, é uma palavra mais apropriada, né? A espiritualidade está sendo muito demandada com relação a isso. Então, assim, não tem como passar despercebido. De alguma forma, alguém, dentre tantas pessoas que estão orando, deve ter ali um merecimento para intervir, porque isso é outra coisa legal também, que a prece, ela não é uma coisa egoísta que só você possa fazer por você mesmo. Ela é um momento em que você faz uma corrente aonde várias pessoas podem interferir em busca de te ajudar. É como o Calvário de Jesus. Cada um precisa carregar a sua cruz, mas nada impede que alguém possa te auxiliar. Ninguém pode pegar a sua cruz e carregar por você para a sua vida toda. Mas ao longo do percurso, em muitos momentos, você vai se sentir cansado, sobrecarregado. E as pessoas que estão ali ao seu redor, sua família, seus amigos, te ajudam nesse peso, sabe? Te ajudam a dar uma respirada enquanto você recobra forças para continuar carregando aquilo que você se comprometeu. Então, a eficácia, eu acho que ela se demonstra justamente em momentos como esse, em que você ora e se sente mais aliviado, se sente mais feliz. Quando você ora, você sente realmente essa conexão, e quando você ora em grupo, você torna isso ainda mais forte, mais poderoso, e vê, né, presencia muitos milagres, entre aspas, né? Por quê? Porque a ação ali da espiritualidade, através da intercessão de muitas pessoas, para algo que você achava que não tinha jeito, e tem, né? Uma coisa muito importante para a questão da eficiência e eficácia é justamente esse exercício de fé. A partir do momento que eu... você eu acredito, mais ou menos, pronto, você já quebrou. É aquilo que aquele exame que a Isabela trouxe, das preces que não passa do teto e aquelas outras que varam o infinito. Justamente esse exercício de fé, a certeza de que a espiritualidade vai estar operando, que Deus, né, ou a santo, não sei quem, enfim, aquele que você se conecta vai estar te auxiliando. Então, aquela certeza é justamente o veículo que a coisa se dá. E muitas das vezes pode ser até imediato. Você está ali numa situação muito difícil, no olho do furacão. Se você conseguir baixar a emoção e fazer uma prece, aquele próprio acalma, já é o auxílio se dando. E aí, no que você acalma a mente, começam a vir as inspirações, que nada mais é o auxílio para a solução da sua problemática. E aí, aquela história que tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, para poder conseguir
perceber todo o auxílio que está se dando, que muitas das vezes o auxílio está se dando, e você, como eu sou inteligente, rapidinho eu consegui a solução, sendo que você foi inspirado pela espiritualidade naquele momento da prece que você estava fazendo, né? Meus amigos, aí foi proposital a gente falar primeiro dessa questão, que muitos podem estar dizendo, mas eu faço e não vejo, e tal. E aí, então, vem a pergunta, então, como devemos orar? É muito importante essa pergunta, né? De propósito, vim depois para justamente ficar com questionamento. Isso. Então, a oração, né, ela é uma prática comum, né, em várias religiões e filosofias espirituais, né? E no espiritismo, o espiritismo não é exceção, né? Na doutrina espírita, a oração é entendida como uma forma de comunicação com o mundo espiritual, uma maneira de elevar os nossos pensamentos e buscar auxílio dos espíritos superiores, né? Nós estamos sempre buscando. O espírita, né, ele precisa estar ali nos seus momentos de prece, porque a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, aí tem aquela pergunta assim, mas como devemos orar de acordo com a doutrina espírita, né? Quais são os princípios e orientações a serem seguidos? Em primeiro lugar, né, é importante compreender, né, que a oração não se destina a pedir favores materiais, né, ou resolver problemas imediatos. Ao contrário, a prece se baseia em elevar os nossos pensamentos, cultivar a fé, buscar a orientação e pedir forças para enfrentar os desafios da vida. A doutrina também nos ensina que a oração deve ser sincera, espontânea e desprovida de formalidades. Não há necessidade de palavras elaboradas ou rituais complexos, né? O fundamental é expressar nossos sentimentos de maneira simples, direta e verdadeira, né? Que é a prece do coração, não é isso? Então, o momento da oração é propício para a reflexão e autoconhecimento. Então, devemos analisar nossas ações e intenções, reconhecer nossos erros e pedir perdão aos espíritos superiores, né? E a oração também ela se torna uma oportunidade de crescimento espiritual, né? E de fortalecimento interior e de busca, né? Pela paz interior, né? Tá vendo? Bom, como devemos orar, né? Para a doutrina espírita, não existe. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala, né, que você deve orar em silêncio, recolher-se e tudo mais. Mas a grande verdade é que, em resumo, para a doutrina espírita, pela oração ser esse entendimento dessa conexão, não existem regras. Mas ela precisa ser sincera, ela precisa ser de coração, para que ela realmente alcance seu objetivo. Então, como eu devo orar? Inclusive, a coisa que eu mais gosto dentro da doutrina espírita é quando ela explica para a gente que a oração ela não precisa ter palavras. Ela, em ações, às vezes se torna muito mais efetiva. Então, eu posso orar de diversas formas. Eu posso estar lavando uma louça e orando, tanto por estar ali em silêncio e fazendo, por exemplo, preces e orações da minha cabeça naquele momento, me conectando ali com a espiritualidade enquanto faço uma ação mecânica, mas pode ser uma oração no sentido de que, se eu tenho uma mãe sobrecarregada, exausta em casa, e eu, enquanto filho, vou lá, por exemplo, e lavo a louça, foi uma oração, uma ajuda, foi algo que eu consegui fazer em benefício de alguém. Então, todo ato de caridade também é uma oração. E isso é uma das coisas que eu gosto muito, esse entendimento, de que a oração, apesar de ser essa conexão com Deus, mas ela não é só com palavras. Porque, como disse Jesus, todas as vezes que vocês fizerem a um desses pequeninos, é a mim que você faz também. Então, todas as vezes em que eu estou fazendo algo em benefício do próximo, é uma oração que eu faço a Deus, é uma conexão que eu busco, né? Eu estou me aproximando ali da espiritualidade, estou me aproximando de Deus naquele momento. Então, as formas de orar, elas são múltiplas, elas podem ser com palavras, elas podem ser através de um texto pronto, mas o principal objetivo é que o meu sentimento esteja realmente conectado com aquilo que eu estou dizendo.
ou que as minhas ações estejam conectadas com aquilo que Deus espera de mim. Acho que a principal coisa é essa. E aí, aproveitando essa tua fala, Isabela, onde tu disseste das preces prontas, o que que a gente pode dizer? Que elas também têm o mesmo, vamos dizer assim, a mesma eficácia do que uma oração espontânea? Olha, eu não acho que dê para a gente dizer que não, porque não depende das palavras, depende do coração. Então, às vezes, eu posso estar dizendo palavras repetidas, mas no fundo do meu coração eu estou realmente conectada com Deus. E isso pode ser mais eficiente do que alguém que está dizendo coisas ali que estão vindo na sua cabeça, mas no fundo, aquela pessoa está muito pouco conectada. Tem uma música da Elis Regina, que eu gosto muito, que eu não sei se eu vou lembrar exatamente do trecho que eu quero agora, mas que ela fala. Pega o violão, Eu tá? queria. Pega o violão, Lembrei. Fala, Raimundo. pega o violão que tá atrás de ti que tu vai cantar. Não vou fazer os nossos queridos seguidores passarem por esse sofrimento, gente. Mas, em resumo, aquela música chamada Romaria, É isso que né? eu estava pensando, eu achava que era Romaria. Essa música é muito linda, né? Assim, é uma verdadeira prece essa música. E aí ela fala que a pessoa foi naquela romaria, mas que ela não sabia rezar. E aí ela fala num determinado trecho, mas eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar. E aí ele fala, eu sou caipira, pirapora e tal. Então, assim, ela vai naquela romaria, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe como se portar, não sabe que palavras dizer. O que é importante falar ali? Poxa, eu cheguei até aqui. Mas o que ela relata ali é: olha, eu cheguei até aqui, mas eu não sei o que te dizer. Eu não sei que palavras eu poderia falar nesse momento. Mas o meu olhar vai dizer tudo o que eu sinto. Então, naquele momento, aquela pessoa não utilizou de palavras, não utilizou nada. O olhar foi essa conexão. Então, a gente percebe através desse exemplo dessa música também que as maneiras são múltiplas e que o importante não é se eu falo palavras já pré-definidas ou se eu as invento, ou se eu as nem digo. O relevante mesmo é o meu coração diz o quê? É sincero o que eu tenho aqui dentro? É aquilo que eu estou pedindo é algo que realmente precisa acontecer? É algo relevante? Ou é algo egoísta? Então, são esses os pesos maiores que uma prece carrega. E não ela está pré-pronta, ou com palavras, ou com ações, né? Mas mais a intenção, o caráter. Eu aqui te ouvindo, Isabela, eu me lembrei de um fato que aconteceu com uma pessoa. Eu passei por ela e me deu aquela coisa de vir assim, disse, olha, você pega o evangelho, abre em qualquer ponto e leia uma frase. Só uma frase, não precisa ler muito, só leia uma frase. A pessoa ficou olhando assim para mim e eu fui-me embora para o meu estudo, tá? Não sei. Aí depois ela veio atrás de mim e disse, como é que você sabe o que eu estou passando? Eu disse, eu não sei. Não sei o que você está passando, filha. Ela, não, porque eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo fazer nada. Estou passando por um momento muito difícil, eu não estou conseguindo. Digo, pois é. Me pediram para te dizer para você ao menos, então, ou seja, leia. É a única conexão que estão para poder te auxiliar. Leia, menos um trechozinho, uma frase que você consiga para poder fazer essa conexão. Então, às vezes a pessoa está num olho tão assim, tanto problema que ela não vai conseguir orar, não vai conseguir verbalizar, como até tu lembrou muito bem de Romaria, seu olhar, só o olhar para poder, assim, através do meu olhar, dizer muita coisa, já que eu não estou conseguindo. Então, é lógico que essas preces, inclusive o Pai Nosso, que é o maior exemplo de prece perfeita que a gente tem, sim, o mais, além das palavras, é justamente essa conexão que a gente queira fazer, porque nem precisa das palavras, mas se a gente for usar e achar necessário, que elas sejam esse veículo que faz com que o nosso pensamento se ligue àquilo que é o nosso objetivo para a gente poder alcançar. Né, Rainha? Eu queria comentar uma coisa nessa tua fala, André, que eu utilizo muito como recurso e que a doutrina espírita também usa, que é assim,
Se você observar, quando você vai num centro espírita, ou quando você faz um evangelho no lar, participa na casa de alguém que faz costume de fazer o evangelho, você observa que, em geral, antes da prece, é feita uma leitura. Com o objetivo de quê? De acalmar as nossas mentes, os nossos pensamentos, de fazer com que a gente se desligue dos problemas, né, do que a gente acabou de vivenciar, e se conecte, já vá buscando essa conexão com a espiritualidade. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar as preces prontas para isso, as orações já pré-prontas para isso. Então, às vezes, a gente está num momento tão angustiante, em que a gente realmente não está conseguindo acalmar os nossos corações para falar algo sincero. Então, nesses momentos, eu me utilizo muito das preces prontas. Então, eu faço o Pai Nosso diversas vezes, nesse mesmo intuito de fazer a leitura de uma obra que traga essa calmaria. Então, como eu não vou conseguir ler, como eu não vou conseguir me conectar, e como eu sei já algumas preces de cabeça, então eu começo a falar essas preces para conseguir me sintonizar com a espiritualidade, aquietar a mente, sabe? Como forma de dizer, Deus, eu não estou conseguindo colocar em palavras aquilo que eu sinto, mas esse Pai Nosso, tão completo, é capaz de me acalmar e de dizer o que eu preciso dizer. Então, muitas vezes eu utilizo o Pai Nosso e muitas outras preces como um recurso inicial para buscar essa conexão, porque às vezes eu me sinto num momento de angústia tão grande que os pensamentos ficam confusos. E com a prece pronta, já pré-definida, isso me conecta mais com aquilo que eu preciso naquele momento, me conecta mais com a espiritualidade. E depois, então, eu, mais calma, mais tranquila, consigo articular palavras ou pensamentos daquilo que verdadeiramente eu quero dizer para Deus. Então, eu acho que é um recurso importante. Para mim, me serve de muito auxílio nos momentos de aflição. Independentemente, né, da opinião sobre as preces prontas, né, é claro, né, que a doutrina espírita valoriza a conexão verdadeira e sincera, né, com o mundo espiritual, né, gente? Então, a prática da prece, independentemente de ser pronta ou improvisada, ela pode ser vista como uma ferramenta importante, né, para fortalecer essa conexão, né, e buscar o auxílio espiritual, né? É simples assim. Bem, gente, para a gente encerrar, e aí a gente dá uma aprofundada nessa questão do mecanismo, partindo do princípio da fala, né, do Cristo, pedi e obtereis. Mas aí, o que é conveniente a gente pedir, então, nas preces? Já que Deus sabe tudo, então por que eu peço? Mas já que eu tenho que pedir, porque está falando que, né, pedir para poder obter, então o que é conveniente eu pedir nas preces? A oração, né, ela é uma ferramenta de comunicação, né, com o mundo espiritual. A gente não pode esquecer dessa premissa, né, na qual podemos pedir auxílio, né, orientação, proteção, né. Então, o ato de pedir em nossas preces, ele está relacionado, né, com a lei de merecimento e com a evolução espiritual, né, de cada um de nós. Então, ao questionar, né, o que é conveniente pedirmos em nossas preces, a doutrina nos ensina que devemos buscar, né, em nossas orações o que é justo e necessário para o nosso crescimento espiritual e para o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Não devemos esquecer disso, solidariedade, né, tudo mais. Então, não devemos pedir com egoísmo, mas sim com humildade e amor ao próximo. É importante, né, que compreendermos que as preces não são apenas um meio de satisfazer nossos desejos materiais, mas sim uma forma de elevarmos nossos pensamentos, conectarmos com a espiritualidade. Devemos pedir por força para superar desafios, né, por sabedoria para tomar decisões acertadas e por amor para espalhar os que nos cercam, né? A gente está vivendo num mundo tão dificultoso hoje, né? Que talvez a gente esteja pedindo demais, mas com egoísmo, pedindo para nós, né? Então, além disso, né, a doutrina também nos ensina que devemos pedir auxílio espiritual para os necessitados, para as almas doentes e sofredoras, buscando sempre ser o instrumento da paz e da caridade no mundo.
Ao partirmos do princípio do pedir e obtereis, né? Devemos refletir sobre o que é verdadeiramente conveniente pedirmos em nossas preces, buscando sempre evoluir espiritualmente. E a gente não pode esquecer dessa busca da evolução, né? E quando a gente está plantando amor, a gente está plantando amor para todos, né? A gente vive num ecossistema fantástico, né? Onde tudo está... a gente contamina o outro com as benesses que nós recebemos. Eu estou aqui com um arzinho de sorriso, porque eu me lembrei que, assim, em estudo, eu fico dizendo para as pessoas, olha, cuidado com o que vocês pedem na oração. Por exemplo, pedir, Deus me dê paciência. Está achando que vai vir um pozinho mágico e cair assim um monte de paciência em cima de você e vai lhe impregnar? Não, vai vir o quê? Oportunidade de você exercitar essa paciência, né? Então, cuidado. Ai, Deus, eu quero ser paciente. Vai vir o quê? Oportunidades que vão testar essa sua paciência. Ah, eu gostaria de ser mais humilde. Vai vir oportunidades para você exercitar essa humildade. Não vai vir algo que você beba, algo que vai cair sobre você, que você vai se tornar magicamente uma pessoa paciente, uma pessoa humilde. Vai vir o quê? Oportunidades para você se testar, laborear essa virtude que você está, no caso aí, pedindo. Eu gosto muito do exemplo de Santo Agostinho, que, se eu não me engano, é a questão 901 do Livro dos Espíritos, me corrijam, meus amigos, porque eu não decoro, onde ele fala que depois de passar em revista o seu dia, nas suas orações, ele vai pedir para Deus que, se ele, no que ele falhou no dia, por exemplo, se ele deu uma... Aí eu já vou outras palavras, né? Se ele ofendeu alguém, que ele se observe mais e não ofenda, que ele consiga se frear, se ele, né, impaciente, que ele possa se observar e exercitar essa paciência. Então, assim, passar em revista o dia, aquilo que você precisa melhorar, pedir forças para que você, e o auxílio para que nesses momentos você tome a melhor decisão, né? Ele está sempre em sintonia com o bem, para que nas oportunidades que ele tiver, ele possa bem escolher o bom caminho, né? Combater o bom combate, como a gente gosta de falar, para que ele, assim, ele, no caso, ele e nós também possamos evoluir. Então, o que a gente vai pedir na prece? Justamente para me falar aquilo que a gente possa fazer melhorar, a gente progredir, que é o objetivo de estarmos aqui. Não benefícios materiais, porque aí... e nem também, Senhor, tira de mim esse fardo, né? Ele não vai tirar, ele pode sim te dar ferramentas para te auxiliar, para te fortalecer, para superar suas dificuldades. Como bem a Isabela falou naquela hora, quem tem que carregar minha cruz sou eu, ninguém vai carregar. Pode até, em muitos momentos, me ajudar. No momento que eu estou fraquejando, vem o auxílio para que alguém possa me ajudar. Assim como no momento oportuno eu posso ser aquele que ajude o meu próximo. Mas dizer, tira de mim essa cruz? Não, porque ela é minha, eu que tenho que carregar. Belinha? Não, eu ia comentar que quando a gente aprende sobre prece e tudo, e a gente entende a doutrina espírita, a gente começa a ter um cuidado que inicialmente nós não temos, que é assim, eu sempre falo para as pessoas, gente, a prece é tão eficaz que você tem que ter muito cuidado com o que você pede, porque você vai ser atendido. Só que o problema é que o pedido não vem como você está imaginando, né? Como a Andréia bem exemplificou o caso da paciência. Então, Deus cria paciência, ele não vai jogar um pó de pirim-pim-pim e agora você é uma pessoa paciente. Não, ele vai te jogar situações que vão te testar, porque à medida que você exerce aquilo se torna um hábito e você passa a ter domínio. Então, isso serve para tudo. Então, assim, gente, quero muito ter dinheiro, ser rica. Será que você vai fazer bom uso desse dinheiro? Depois isso vai ser cobrado de você e tal. E assim, isso serve para tudo. Então, aquilo que eu peço, eu vou alcançar. Mas muito cuidado com o que eu vou fazer com aquilo. Ou a forma como aquilo vai vir, nem sempre é a que vai me agradar. Mas eu pedi, agora veio, agora aguenta. Então, é muito cuidado mesmo com aquilo que a gente pede, porque mais do que pedir para que seja feita a nossa vontade, é que seja feita a vossa, porque Deus, porque Jesus, porque a espiritualidade superior sabem melhor
né, o resultado que aquilo ali vai ter e por que aquilo ali está acontecendo, do que nós, que estamos tendo uma visão muito imediatista, só dessa encarnação. Mais alguma coisa, meus queridos, com relação à prece? Então, vamos encerrar o programa de hoje. Eu me dou por satisfeita, minha querida Belinha, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço, gente. Sempre um prazer participar desse programa, estar nesse momento aqui reunido com os amigos e falando sobre doutrina espírita, que é uma coisa que eu amo. Meu querido Raimundo Souza. Infelizmente, não foi dessa vez que a gente ouviu o violão, né? Mas ela já ensaiou e cantando, né? Cantando a música, mas da próxima vez ela vai ter a coragem de se acompanhar ao violão, né? Espero que Reinaldo esteja nesse momento, né? Porque ele é um crítico da música, ele vai nos auxiliar nessa apreciação. Mas é um prazer, né, gente? A gente está aqui buscando entender essa doutrina tão consoladora que nos traz os ensinamentos para que a gente possa aprender, a, principalmente a pedir, né? A pedir para Deus, solicitar ajuda, porque nem sempre aquilo que a gente solicita a gente é merecedor. Então, a espiritualidade sabe o que precisamos e assim, quando a gente pedir, a gente não vai esperar o pozinho lá do pirlim-pim-pim, né, da paciência, e sim a oportunidade de exercer essa paciência com as dificuldades que nos serão apresentadas. Então, que todos nós possamos estar sempre em prece, porque a prece edifica. E assim, a gente agradece por mais uma vez estarmos aqui pedindo o like dos nossos irmãos, né, para o nosso canal, e que as pessoas também possam maratonar os nossos programas. Nós temos lá Jesus por Emmanuel, tem lá o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, certo? E assim a gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, divulgando essa doutrina tão consoladora, tão necessária para todos nós. Pois é. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui estar. E compartilhe o nosso conteúdo, nos auxilie a amplificar essa mensagem a todos aqueles que fizer necessário. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no canal do Grupo Divulgador Espírita. Até o próximo programa aqui no canal. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?